Oi, uma pessoa me perguntou ou me disse que tem muita azia e queimação no estômago e me perguntou quais seriam os alimentos que contribuem ou que pioram essa sensação. Então, primeiro, antes de tudo, é importante consultar um médico para saber se está tudo bem com a região do esôfago e do estômago, né? É importante uma avaliação médica para ver se é só uma sensação ou se existe alguma doença aí, se existe alguma gastrite, mesmo que seja leve, ou alguma coisa um pouco mais importante. Então, descartado, se não tem nada no estômago, às vezes é só uma sensação de nervoso ou alguma coisa momentânea, ou eventualmente, que é algo muito comum que eu vejo aqui no consultório, mulheres grávidas reclamarem de azia. Existe aquela azia gestacional, que é onde o bebezinho está crescendo e está empurrando o estômago para cima, o estômago acaba ficando meio sem lugar ali, e mesmo os hormônios da gravidez acabam relaxando a musculatura entre o esôfago e o estômago, entre outras coisas também, e acaba dando essa azia. Uma boa coisa, tanto para essa azia gestacional, como para azia, se você comeu algo demais e te deu azia, se comeu uma fritura e te deu azia, considerando que o estômago está saudável. Então, antes de tudo, a gente descartou se existe algum problema médico. O médico ajudou nesta avaliação, tá? Então, a gente está assumindo que não existe uma doença. A gente está só considerando que existe esse sintoma, esse desconforto. Água com bicarbonato é uma excelente alternativa para essa situação. O bicarbonato é esse ingrediente que é encontrado no sal de fruta que vende na farmácia. Só que o sal de fruta tem outros componentes aí que não valem muito a pena. Bicarbonato você tem em casa, você usa para fazer bolo, você usa para lavar roupa. Bicarbonato é multiuso e para o estômago ele é excelente. Então você coloca um pouquinho de água, uns 2 dedinhos de água e uma pitada de bicarbonato. O que couber entre os seus 2 dedos, pitadinha mesmo, nessa água e toma. Quantas vezes você precisar, não tem problema você tomar. Vai dar aquela, às vezes vai arrotar, tem gente que arrota, se sente melhor mesmo do estômago. Então isso é um remedinho caseiro bem útil. Se você costuma ter azia, veja se você sabe por que você tem azia. Porque comeu gordura demais? Porque comeu coisas muito doces, em muita quantidade? Algum alimento específico para você dar azia? Isso é bem importante. Porque eu não posso dizer assim, olha, não coma determinada coisa, porque o que pode fazer mal para um não faz mal para outra pessoa. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai tratar, assim, de uma forma mais uniforme, males do estômago mesmo, no consultório, a gente não tem mais uma dieta tão padrão, porque a gente tem que considerar as individualidades mesmo. O que a gente sabe é que alimento processado, alimento com muita gordura, alimento com muito açúcar, normalmente as farinhas brancas, elas tendem a dar essa sensação de azia com mais frequência do que frutas, verduras, legumes, arroz e feijão ou derivados do arroz, aveia. Então, os alimentos mais naturais, minimamente processados, esses, a chance deles darem azia é bem pequena. Tem gente que tem azia quando come frutas ácidas, então isso é individual. Então, respondendo à pergunta quais alimentos deve evitar, não, eu digo que não tem uma resposta única. Mas o que pode ajudar, esta dica da água com bicarbonato é muito boa e às vezes tem gente que se dá super bem com água com um pouco de limão, com limão espremido, obviamente sem açúcar. São remedinhos caseiros que melhoram esta azia. Tem uma sementinha chamada cardamomo, é uma sementinha sequinha, é um bago. Dentro dela tem umas bolinhas pretas, é usado muito nas culinárias asiáticas, na Índia usa bastante, e às vezes tem gente que sente um pouco de enjoo da gestação, enjoo quem teve dengue, quem tem dengue, ou quem tem enjoo por alguma condição de saúde mesmo,
Ao invés de ficar tomando esses remédios para enjoo, pode, antes disso, experimentar, chupar. Só põe o bago do cardamomo na boca e fica com aquele sabor, com aquela coisinha rolando na boca ali. Se ele abrir, as bolinhas saírem, você pode engolir a bolinha, cospe a casquinha. Enfim, o cardamomo é uma boa coisa também para essa sensação de náusea. Então, água com bicarbonato, água com limão, eventualmente um cardamomo, coisas que a gente tem em casa que são fáceis e não tem nada de aditivos e conservantes e tudo mais.